A primeira coisa que eu quero fazer esta manhã é dizer muito obrigado ao nosso irmão, presbítero Manuel Canuto, pela convite para dar uma palestra aqui. Isso é somente meu segundo simpósio e eu já experimentei a grande bênção deste evento. É maravilhoso. E espero e eu oro também que o que nós estamos aprendendo aqui, discutindo aqui, vão resultar numa bênção grande pelas igrejas brasileiras e vai contribuir ao crescimento da fé verdadeira e bíblica. Para Deus seja glorificado, e isso é nosso objetivo maior. Eu espero que após a emoção deste evento, vamos, como povo de Deus, sair no mundo como cumpridores da palavra e não somente ouvintes da palavra. Que nós sejamos pessoas que concordam com a doutrina bíblica que nós estamos ouvindo e não simplesmente concorda em nossa mente, mas que sejamos pessoas que vivem esta doutrina na nossa dia a dia. Isso é muito importante, é levar as coisas que nós aprendemos aqui no mundo. E esta manhã eu vou falar sobre o relacionamento entre a soberania de Deus e evangelização. É possível crer que Deus é absolutamente soberano enquanto crer que evangelização é necessário. Agora, obviamente, eu sou missionário. E eu sei que há mais dos meus colegas aqui também, eles são missionários também. E nós acreditamos o ensino da Bíblia. Em outras palavras, nós somos reformados. E os outros missionários reformados creem a mesma coisa. Eu sei também que há pessoas aqui que foram convertidas à fé reformada através do trabalho de missionários reformados. Então vocês já sabem como eu vou responder àquela pergunta. Mas sabendo a resposta, sim, é realmente possível. E os resultados aqui mostram que sim, os reformados realmente acreditam que a evangelização é não somente possível, mas é necessário e ainda impossível a ser feito fielmente sem entendimento bíblico da soberania de Deus. Sabendo que é possível, a pergunta torna-se como? Como podemos harmonizar o ensino bíblico sobre a soberania de Deus com o ensino bíblico que a igreja tem a responsabilidade a proclamar o evangelho às nações? Eu quero começar com duas passagens do Novo Testamento. Primeiramente, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Isso é o texto clássico que ensina a primazia de Deus em salvação. Efésios 1, versículos 3 a 6. A palavra de Deus diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Mas agora vamos dar uma olhada a Mateus 28. E isso é a grande comissão, e que nós já ouvimos
algumas vezes nas outras palestras, e enquanto nós estamos buscando esta passagem, eu quero dizer que, por causa da repetição, eu estava sentando, ouvindo as outras palestras dos outros palestrantes e apagando parágrafos da minha apresentação. Então, a minha palestra vai ser somente 5 minutos. Mas, Mateus capítulo 28. Repetição é a mãe da aprendizagem. Mateus 28. Isso é a grande comissão. E eu posso usar o que eu aprendi a noite passada sobre o verbo, primeiro verbo nesta comissão. Jesus, versículo 8, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ou Indo, portanto, faze discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, temos essas duas passagens e temos muito mais também. Mas como é que nós podemos harmonizar duas doutrinas ensinadas na Escritura? O decreto de Deus e a necessidade de evangelização. Deus é soberano em todas as coisas. De começo ao fim, a salvação de cada ser humano depende em Deus. Ele opera a fé, Ele fortalece a fé, Ele é a fonte de nossa perseverança na fé. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não é este intento que forma a base da fé reformada. A graça soberana de Deus. Mas existe uma ideia, e esta ideia é, como nós já sabemos, é completamente errada. Mas não é algo novo, que a teologia reformada leva pessoas a desprezar a evangelização. E talvez nós temos problemas também quando tentamos reconciliar nosso entendimento da soberania de Deus com a necessidade da evangelização. Talvez você ouviu, sim, nós já ouvimos um pouco sobre isso, a história de William Carey, um pregador inglês do século XIX. E pastor Wes já mencionou ele. Ele queria iniciar uma organização de missões. E um dos colegas dele, ouvindo a ideia, disse: senta-se, jovem, se Deus quer converter aos pagãos, Ele vai fazer isso sem a sua ajuda ou minha. E pessoas usam este exemplo para dizer: olha, os calvinistas não creem em evangelização. Infelizmente, eles esquecem que o próprio Carey era calvinista. E agora é conhecido como o pai de missões modernas. Ele entendeu corretamente que não existe uma contradição entre os dois conceitos, de soberania divina e responsabilidade humana. Simplesmente as palavras do colega de Carey mostram não um entendimento calvinista do relacionamento entre evangelização e a soberania de Deus, mas sim um desentendimento sério do ensino da Bíblia. Então, cremos que Deus decreta tudo sem exceções. E, no mesmo tempo, cremos que a Igreja de Cristo recebeu esta grande comissão. Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus
nos tem ordenado. E podemos entender o relacionamento entre as duas verdades, porque, em primeiro lugar, existe uma ligação entre eles. Isso é o uso de meios. Um exemplo, vocês conhecem a oração do Senhor, o Pai Nosso. E nesta oração nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas quando oramos esta petição, não deitamos na cama para esperar o momento em que Deus deixa cair pão do céu na nossa boca. Verdade? Nós sabemos que Deus vai providenciar nosso pão de cada dia. Mas nós sabemos também que Ele vai usar meios para providenciá-lo. Ou temos que trabalhar para ganhar dinheiro para comprar nosso pão, ou vamos receber de uma outra pessoa que trabalhou para fazer o pão ou para comprar. Deus usa meios para providenciar as nossas necessidades. O fato que precisamos trabalhar não significa que Deus não providencia. Ele usa nosso trabalho como meio da providência. E podemos dizer a mesma coisa a respeito da conversão de nossos próximos descrentes. Nós oramos pela conversão de nossos amados. Mas, e ainda, nós sabemos que os arminianos fazem a mesma coisa. Interessante. Mas, no mesmo tempo, não esperamos que a obra de Deus seja feita sem o uso de meios. Porque sabemos esta passagem, Romanos capítulo 10, vamos ler. Romanos capítulo 10, 14 a 17. Romanos capítulo 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Uma pessoa não vai crer em Jesus se ele não ouve a palavra. A pregação da palavra é necessária para a operação de fé. Mas é igualmente a verdade que uma pessoa não vai crer a parte da obra do Espírito Santo, a operação de Deus. Deus opera fé, mas Ele usa os meios de graça para operar e para fortalecer fé. Devemos não desprezar aqueles meios. Na vida dentro da igreja, dentro do povo da aliança, e também nos nossos esforços como igreja, como individuais, a viver conforme as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, nós devemos viver como a sal da terra e a luz do mundo. Nós somos regenerados e santificados pelo uso dos meios. Deus faz a sua obra através destes meios. E no Catecismo de Heidelberg, a Igreja Reformada confessa esta realidade em Pergunta e Resposta 65. E a pergunta é: visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? E a resposta: vem do Espírito Santo que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Então, devemos lembrar, em primeiro lugar, o uso de meios e a necessidade
destes meios. O Espírito opera fé, mas ele faz isso pelo uso dos meios. E estes meios são necessários. Não porque o Espírito precisa de nossa ajuda em qualquer maneira, mas porque isso é a maneira que Deus escolheu para operar fé. E nossa responsabilidade e nosso privilégio é funcionarmos como as ferramentas de Deus na realização dos seus objetivos. Mas, em segundo lugar, quando consideramos o relacionamento entre a soberania de Deus, o decreto de Deus, e a nossa responsabilidade no processo de evangelização, precisamos também lembrar a natureza da verdade da palavra de Deus e nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra, como criaturas finitas. Nossa primeira responsabilidade é submeter a Deus, no entendimento que Ele é Deus e nós somos criaturas. Por exemplo, sabemos que Deus opera a fé, mas é a responsabilidade do ser humano pregar o Evangelho e também aceitar a mensagem do Evangelho. O culpável quando uma pessoa rejeita esta mensagem não é Deus, é o próprio ser humano. Soberania divina e responsabilidade humana são duas verdades ensinadas lado por lado na Bíblia. Nosso intelecto não é capaz de entender completamente como estas duas verdades funcionam juntas. Mas encontramos as duas na Bíblia, na perfeita palavra de Deus. E por isso, acreditando que a Bíblia é verdade em todos os seus aspectos, nós nos humilhamos. E nós aceitamos a sabedoria de Deus, não confiando a assim chamada sabedoria de homens, em vez da verdadeira sabedoria de Deus. Cremos para que possamos entender. Não tentamos entender para que possamos crer. Como Agostinho disse. Confessamos que Deus é, no fim, incompreensível. No primeiro artigo de confissão belga, nós confessamos isso. Deus é incompreensível. É absolutamente impossível compreender a majestade e glória e infinidade de Deus. Os atributos que são espelhados na sua palavra. Nós precisamos lembrar as palavras de Isaías, capítulo 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Devemos lembrar essas palavras. Porque quando fazemos um Deus compreensível, com pensamentos compreensíveis e caminhos compreensíveis, estamos criando um Deus em nossa própria imagem. Isso não é como coisas funcionam no mundo real. Quando fazemos isso, não é somente doutrina falsa que criamos, nós estamos criando um Deus falso. Isso é o problema de cada ensino falso que existe. Quando pessoas querem um Deus compreensível, que eles podem colocar numa caixa e domesticar este Deus, para tratar como um animal de estimação, entendível, compreensível, algo menos que ele realmente é. E podemos ver exemplos desta profundidade de Deus, do ser incompreensível de Deus e seus caminhos em muitos lugares na Bíblia. Por exemplo, Filipenses, capítulo 2. Vamos ler Filipenses, capítulo 2.
versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como a realizar, segundo a sua boa vontade. Interessante. Precisamos desenvolver nossa própria salvação com temor e tremor. Isso é nossa responsabilidade. Mas, no mesmo tempo, sabemos que podemos fazer isso somente porque Deus está efetuando em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Soberania divina e responsabilidade humana andando juntos. Devemos não negligenciar um por causa do outro. E temos mais exemplos na Escritura de ensinos deste tipo que J.I. Packer, no seu livro Evangelização e a Soberania de Deus, chama antinomias. E no dicionário português, antinomia é definida como uma contradição entre duas leis ou dois princípios, uma oposição ou contradição. Mas quando falamos sobre antinomias na Bíblia, não estamos falando sobre contradições, somente sobre ensinos que são aparentemente contraditórios. Não existe contradições na perfeita palavra de Deus. Devemos guardar os dois lados da verdade, não enfatizando um em detrimento do outro, ou minimizando um enquanto somente enfatizando o outro. Os dois lados são verdadeiros. Podemos não entender completamente, mas não somos tão inteligentes que nós pensamos muitas vezes. A loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria do ser humano. Por isso, quando nós encontramos o ensino que Deus é soberano em salvação, mas nós temos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho para que pessoas sejam salvos. Até quando nós não entendemos exatamente como podemos reconciliar as duas verdades, nós devemos obedecer. Nosso propósito é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. E como é que nós fazemos isso? Nós glorificamos Deus por obedecermos os seus mandamentos. E fazemos isso por declararmos a sua glória, que é evangelização. Até quando nós não temos nenhuma outra razão para evangelizar, isso deveria ser suficiente. Vamos ler Salmo 96. Salmo 96. Isso é o chamado que Deus tem para nós, o chamado a proclamar o seu nome no mundo. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os seus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, isso é importante, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então, irmãos, por que evangelizar? Porque amamos este Deus. Mas também, neste salmo, nós lemos sobre o julgamento de Deus também. Ele vem para julgar o mundo, consoante a sua fidelidade. Nosso segundo motivo a evangelizar deve ser amor de nosso próximo. Sabendo que Deus usa meios, sabendo que salvação depende na pregação do Evangelho de Cristo, sabendo que todos que morrem nos seus pecados sem Cristo são destinados ao inferno eternamente. Nós evangelizamos. Isso nos dá um sentido de urgência também. Esta vida é curta e não existem segundas oportunidades. E de fato, nosso entendimento da soberania de Deus faz esta obra possível. Como missionário reformado, eu sei esta verdade muito bem, porque a soberania de Deus me permite fazer o meu trabalho fielmente e também me permite a dormir de noite. Eu posso proclamar a mensagem da Bíblia, em primeiro lugar, e não preciso esconder ou ornamentar a verdade ou torcer a verdade para atrair pessoas, para convencer eles a aceitar a mensagem. Não precisamos mentir a pessoas para convencê-los a aceitar Cristo nos seus corações. Não precisamos evitar alguns assuntos difíceis da Bíblia. Não precisamos ajustar a mensagem para atrair pessoas, porque acreditamos que eles não vão aceitar a mensagem antiga da Escritura. Podemos e devemos pregar Cristo e ter certeza que Ele vai providenciar os resultados que Ele quer. E podemos fazer isso honestamente e com confiança, sabendo que nós não temos controle sobre a resposta. Nós podemos pregar a mesma mensagem pregada pelos apóstolos. Arrependei-vos e crede o Evangelho. Não precisamos dizer, como já ouvimos, Jesus morreu para você. Quando nós não temos certeza que isso é realmente a verdade. Não precisamos acordar um sentido de compaixão falsa nos corações de nossos ouvintes, dizendo, pobre Jesus, Ele está ficando na porta do teu coração, Ele está batendo tristemente, abre seu coração e fez Jesus feliz, deixe Ele entrar. Isso é um brinquedo. Não precisamos fazer isso. Podemos pregar a mensagem bíblica que tem sua própria potência. A potência do Espírito Santo. A obra de evangelização não é convencer nossos ouvintes a crer a mensagem que proclamamos. A obra de evangelização é pregar o Evangelho fielmente. E vamos ler 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, 14 a 17. Segundo Coríntios capítulo 2, 14 a 17.
de novo, esta é a palavra de Deus. Começando no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como nós que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. De novo, que responsabilidade e que privilégio nós temos, irmãos. Mas nossas instruções são claras. Não a trabalhar mercadejando a palavra de Deus, mas simplesmente pregando a mensagem com sinceridade e da parte do próprio Deus. E também nós podemos confiar que Deus vai usar os meios apontados por Ele para realizar os resultados que Ele quer. Não precisamos usar os métodos do mundo para ganhar almas para Cristo. Somente precisamos usar os métodos dados a nós por Deus. No caso da evangelização, a pregação simples do Evangelho. Podemos confiar nele e nos meios que ele ordenou. Estes meios podem ser insignificantes ou inúteis ainda nos olhos do mundo. Talvez não vamos experimentar resultados espetaculares. Mas quando nós usamos os meios providenciados por Deus, podemos confiar que Ele vai abençoar aquele uso. Quando seguimos os caminhos de Deus, podemos ter confiança de que quando pessoas são convertidas, elas são convertidas ao Cristo. E não a um sentido de satisfação pessoal, ou ao prazer emocional de uma experiência psicológica, ou a uma causa, como o melhoramento da sociedade. E quando agarramos aos métodos ordenados por Deus, podemos ter certeza de que quando pessoas aceitam a mensagem, isso não é somente um ato do exterior, feito por causa do esforço de nossa apresentação, porque o show de luzes, o show de lasers, como nós ouvimos ontem, foi tão impressionante. Ou porque eles foram tão impressionados com nossa dança interpretada, imagine, ou com os dedos rápidos do guitarrista de nossa banda de louvor. É a obra do Espírito Santo que vai levar pessoas a aceitar a mensagem do Evangelho, não as nossas habilidades pessoais. Então nós confiamos nele e nos meios que ele ordenou. Eles podem ser insignificantes nos olhos do mundo. Talvez não vamos experimentar estes resultados espetaculares, mas ele vai abençoar o uso destes meios. O Espírito Santo está trabalhando. E eu disse também que por isso nós podemos dormir de noite. Porque nós sabemos que o destino eterno de nossos próximos não é no fim nas nossas mãos. Nossa tarefa não é produzir convertidos, mas trabalhar fielmente em serviço a Deus. E podemos ecoar as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1 e 2. Cristo se enviou para pregar o Evangelho não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de pregação.
Tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E Paulo disse isso, ele disse: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos a testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E graças a Deus, nós como pregadores podemos fazer a mesma coisa. Sabendo que é nossa fraqueza, é nosso temor, nossa falta de habilidade, o poder de Deus é mostrado. Porque a palavra que proclamamos é a palavra de Deus. E as técnicas que usamos são as técnicas de Deus. E todos nós, se pregador ou não, podemos ter confiança. Não temos que ter medo. Porque somos instrumentos e os resultados de nosso trabalho são nas mãos de Deus. Infinitamente mais poderoso, infinitamente mais sábio do que nós. Nós trabalhamos no conhecimento que Paulo tinha sobre o seu ministério. Eu plantei, ele disse. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Que consolo nós temos. Consolo impossível para aqueles que não entendam a soberania de Deus. Então, para concluir, nossa confiança na soberania de Deus deve ter 3 resultados na nossa vida. Primeiramente, podemos fazer nosso trabalho corajosamente. Os resultados pertencem a Deus, não a nós. E talvez, certamente, vamos cometer erros. Talvez vamos aparecer fracos e loucos nos olhos de nossos ouvintes. Não importa. Deus é soberano. A vontade de Deus vai ser feita. Trabalhe fielmente e pode trabalhar com coragem. Em segundo lugar, este entendimento da soberania de Deus nos ajuda a ter paciência. Deus está em controle, não nós. Precisamos usar as oportunidades que Ele fornece, confiando que a sua vontade, a vontade de Deus, perfeita, sábia e gloriosa, vai ser feito. E, finalmente, esta confiança deve nos levar a orar por oportunidades, a orar que os corações de nossos ouvintes vão ser mudados, a orar que Deus realize os seus objetivos. Eu vou concluir com as palavras poderosas de Paulo, com a pergunta que nós já lemos. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Eu estava pensando sobre isso durante as outras palestras. Quem é suficiente para estas coisas? É algo humilhante. E claro, ninguém é suficiente em si mesmo. Mas nós temos o Espírito. Nós pertencemos a Cristo. Não somos suficientes pessoalmente, mas sabemos isso na nossa evangelização e em cada outra área de vida. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Oremos. Senhor nosso Deus, confessamos que muitas vezes nós não lembramos suficientemente nossa responsabilidade
a evangelizar. Nós não amamos nosso próximo na maneira em que devemos. Nós não te amamos com a força que devemos. Ajuda-nos, Senhor, a amar-te mais do que nós amamos as coisas deste mundo. A amar os nossos próximos como nós já nos amamos. Através do Teu Espírito, nos fortalece a sermos testemunhas fiéis da graça que recebemos em Cristo. Ajuda-nos a prezar esta tarefa de evangelização e a buscar oportunidades em que podemos compartilhar o dom que nós já recebemos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, o privilégio de sermos embaixadores do Teu reino. Sabemos a honra de nosso chamado e sabemos que não somos suficientes para estas coisas. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti e abençoa os nossos esforços, para que muitas ovelhas sejam adicionadas ao Teu rebanho e compartilhar na bênção de pertencer ao grande pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, oramos. Amém.